Se o Síndrome morreu, ele morreu também. Mas o Síndrome... se fizerem o Incríveis 3 e falar que o Síndrome sobreviveu, velho... Não, é sacanagem. Ué, é sacanagem, velho. Mano, mas vai ter Incríveis 3. Não, eu sei. Só que mas eu não sei quem vai ser o vilão, né? Se falar que é o Síndrome, eu vou falar, não. Mega Saga Podcast. Muito bem, está começando mais um Mega Saga e no episódio de hoje vamos finalizar um volume que já faz um tempinho que a gente não faz um episódio, né, Max? É isso mesmo, gente. A gente vai falar sobre Batman, A Noite das Corujas, né? Que é a história do Scott Snyder, né? Esse nome que nos persegue. Felizmente é um produto bom, que tem esse sobrenome, né? Coisa rara desse escritor, desse roteirista. Mas assim, é uma história que é um novo clássico, né? Podendo assim dizer, do Batman, que é a sequência da Corte das Corujas, que é um dos novos vilões da galeria do Batman que está sendo bem receptivo, né, pelo público. E a gente fez já a análise do primeiro, se você não viu, confere aí no Spotify, que é muito bacana que a gente fez com o Fábio, né, do HQzaço, que é um grande amigo nosso, e foi muito legal. E eu queria saber, Pinguim, vou ouvir de você o episódio inteiro, o que você achou dessa obra, porque a gente já leu, só que a gente nunca conversou exatamente sobre os critérios, né, que a gente julga. A gente falou mais ou menos assim. Então é bem interessante de quem leu e quem não leu também, poder consumir também, que a gente tá com o nosso link da Amazon, né? Do Prime aí, se você quiser comprar HQ, a gente deixou o link, porque não muda o preço para você e pra gente faz uma grande ajuda, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem o nosso guia de leitura de Batman. Se você tá perdido, não posso começar com Noite das Corujas. Lê a HQ antes de começar esse episódio, se você não consumiu nada referindo à Corte das Corujas. A gente gravou com o Fábio. E, é claro, o link da Amazon vai estar tanto a Corte das Corujas quanto a Noite das Corujas para você poder consumir. Vai estar para você estar comprando. Não tá errado. Vai estar consumindo mesmo, vai estar ajudando a gente. E, bom, enfim, só passar aqui para lembrar vocês que esse episódio está sendo um oferecimento do estúdio L2B Comunicação, que está com um cenário novo. A gente mexeu aqui. Colocamos uma disposição diferente, não sei se dá pra ver aqui na geral, geralzinha bonito, aqui, viu? Essa tá mudança bonito, linda. não sei se tá aparecendo tudo, mas enfim, aqui é um estúdio que tem muitos tipos de serviço, desde mentorias, fotos profissionais, episódios de podcast, obviamente. Então você que quer gravar até mesmo um curso, aqui é o melhor lugar para você poder ter esse tipo de ferramenta. Aqui é um local totalmente seguro para você poder fazer, seja o projeto que você tenha em mente, ok? E temos mais alguma parceria, Max? Sim, só finalizando também, muita gente pergunta, como é que o Mega Saga tem um espaço de podcast e tal? Se você quiser o seu podcast, né, que é uma tendência hoje em dia, fala com a L2B, né? E a gente tem mais um recadinho também, que é sobre HQ, sobre quadrinho, né? Quando você pensa em quadrinho, você pensa em banca, né? Ainda mais aqui em Brasília, né? E onde comprar os seus quadrinhos, né? Porque às vezes a pessoa assim, eu não quero ir só para comprar um HQ, né? A minha viagem eu quero fazer outras coisas, né? E a banca do Chico, que fica na Asa Sul, na quadra 207, é exatamente essa proposta. Você pode ir lá comprar o seu quadrinho, sentar, tomar um café, levar os amigos, até jogar, né, card game, qualquer coisa que você quiser, assim, é um espaço bem bacana. Inclusive, tá com a gente agora, a partir de hoje, né, a banca do Chico. Então, se você não conhece, venha conhecer. E fica o convite aqui para você comprar sua HQ lá, comprar o seu mangá, né? Por que não? Sim, inclusive faremos muitas campanhas lá na Banca Chique Café, inclusive clubes de leitura, para você estar participando junto com a gente, quer trocar uma ideia com a gente sem ser pelo Instagram, DM, essas coisas, é só dar uma conferida ali na campanha que a gente vai fazer juntamente com eles e participar do clube de leitura. Vamos avisar em breve qual vai ser a HQ que a gente vai falar especificamente, mas saiba que são sempre HQs acessíveis para você poder ler e estar compartilhando o que você pensa a respeito do nosso lado. Tranquilo? Então, Max, Fábio não vai conseguir participar hoje porque influenciador é assim, né? Agenda muito lotada, mas nada impede dele estar acompanhando a gente nas próximas vezes. Grande abraço para você, Fábio, se estiver acompanhando a gente. Sim, um abraço. E, enfim, a gente finalizou a Corte das Corujas com, eu acho que um dos melhores jeitos de finalizar, com tudo dando merda e você querendo saber o que vai acontecer, porque
a corte liberou vários garras para irem principalmente atrás de Bruce Wayne, ou do Batman ali, Sim. principalmente de Bruce Wayne, e a gente fica, cara, se o Batman ficou quase que na merda com um garra, imagina uma legião. É. Então, pô, esse volume aqui começou num ritmo muito já acelerado, em vez de ser algo introdutório de mistério. Sim. Curtiu o começo? Gostei. Inclusive, eu acho que é sempre bom que a gente vai falar de Corte das Corujas estabelecer, né? Que é essa corte, essa associação secreta, né? Que o Pinguim deu o exemplo no primeiro episódio como se fosse Illuminati, né? Uhum. Que é um bagulho que tá nas entranhas de Gotham City há gerações. E eles basicamente também conseguem comandar a cidade, né? E o que eu acho muito interessante é essa intertextualidade que tem nas histórias que tem a corte e as corujas, porque assim, o Batman é o Homem-Morcego. Inclusive, eu acho muito engraçado que ele não foi traduzido, né, pro Brasil até hoje. Porque o Homem-Aranha não é Spider-Man, é Homem-Aranha. O Batman teria que ser o Homem-Morcego. Mas enfim, eu prefiro o Batman, né? Tô acostumado. E o que é interessante é porque, assim, a aranha é um inseto. Uhum. E o morcego, ele é um mamífero que ele tem várias coisas interessantes. Por exemplo, ele dorme de cabeça para baixo, tem a coisa do Drácula, dos vampiros. Ele O sensor sim. com... Ele também é da família do hemato, então ele tem que se consumir de sangue, enfim, é muito interessante isso. E o que é mais legal é que o morcego é predado pela coruja. E quando você cria uma sociedade chamada Corte das Corujas, você tá implementando e deixando bem claro que elas vão predar o Batman. Uhum. Então essas coisas, pequenas coisas, né, que a gente falou com o Fábio também, no primeiro e no segundo arco, Uhum. podemos assim dizer, são muito interessantes. Tem aqueles detalhezinhos e tem aquelas simbologias, né, do morcego na caverna. Pô, inclusive vai ter uma cena incrível, né, que vai ter vários morcegos. E a coruja, assim, pô, é um predador, né? Uhum. A coruja, ela tem essa coisa que ela gira o pescoço, então ela tá de olho em tudo, assim. Cara, isso é muito massa, porque assim, você imagina, bota uma corujona, assim, gigantesca, tipo o Planeta Diário, assim, em Gotham Chega a ser City. medonha, velho. É, e ela tá olhando todo mundo ao mesmo tempo. Cara, isso é É. muito genial. E também conversa com o negócio do Batman, né? Uhum. Do símbolo dele e quando ele tá no holofote ali, quando o Gordon aciona ele e tal, Uhum. o bate-sinal. Então, pô, é muito maneiro isso, porque assim, o mesmo medo que o Batman dá é o contrário nas corujas, porque elas não aparecem. Uhum. O Batman tá, tipo assim, quando você tem lá o bate-sinal, você tá mostrando, ó, o Batman, ou ele tá ativo, ou ele tá começando a trabalhar, É como né? se fosse aquele mito lá que o Matt Reeves conseguiu fazer muito bem no filme do Batman, que o Batman não precisa estar presente, mas quando os bandidos já veem o bate-sinal, Eles eles já já ficam ficam com medo pensando já. que ele já tá em todo lugar. É. Medo é uma ferramenta. É quase a mesma vibe da corte. Sim. Depois, o Batman não sabia da existência delas, era só cantigas antigas, algo bem creepy, né? Isso é muito bacana. E aí é muito show, porque ele fica com aquela coisa, tipo, mano, eles estão em toda parte, eles podem Aham. saber de tudo. Então, principalmente a simbologia da coruja predar o morcego, não coloca apenas um desafio do tipo, é só mais um vilãozinho. Não, vai ser um vilão que vai Um dar uma dor de vilãozão, cabeça. né? É um grupo, praticamente. Então, eles têm dinheiro, conseguiram... eles têm financiamento. Sim, são compostos Absurdo. das famílias mais antigas e ricas de Gotham. Dominam. Dominam tudo, desde... Elas têm pelo menos um filho ou um primo, alguma coisa assim, na polícia, outro na política, Sim. entendeu? É louco. E é uma coisa muito bacana, porque a gente começa a entender a história de Gotham através deles também. Aham. Porque a gente sabe que Gotham tá em ruína, tá esse caos que a cidade já é famosa por ser assim, por conta justamente da manipulação que a corte vai fazendo. Eles querem que seja assim, inclusive, né? Tudo um jogo. E, cara, isso aí eu achei fenomenal. Uma coisa que é baseada também na HQ, só que não foi muito bem explorada, é principalmente parte do Oswald Cobblepot. Uhum. Que ele também faz parte de uma família antiga, mas hoje em dia, na atualidade, com os filmes, eles querem pegar mais a parte dele mafioso mesmo, tiraram o Cobblepot, colocou só Ele é mais um Cobb. underdog. Isso, Ele é o exatamente. primeiro a ascender da família dele. Isso, exatamente. Mas nos quadrinhos a gente vê aquela coisa de tipo, eu odeio os ricos, não sei o que isso que lá, mas ele era de família rica também, mas era mais por conta da aparência dele. Mas enfim, Que foi? Precisa de quê? Que eu chame o seu mordomo? Cobblepot. Você se lembra de mim? Que tocante.
Sua família destruiu a minha, Wayne. Bem, vamos chamar isso de vingança à moda antiga. Aqui a gente pega uma cena que já de começo já te chama a atenção, que é a invasão dos Garras na mansão Wayne. Nossa, é E bom o Batman, demais. cara, é algo fenomenal, porque eles praticamente têm que entrar num Eles entraram- bunker, né? Entraram na casa do... Não tinha Entraram como- na caverna do morcego. Exatamente, entraram na caverna do morcego. E é bacana porque eles começam, o Batman, depois do confronto que ele teve no primeiro volume, ele já analisa os Garras, né? Ele já sabe que são mortos-vivos, são pessoas que foram reanimadas. E estão ali justamente para cumprir a missão da corte, que acaba sendo os assassinatos que eles fazem. E ele fala, pô, eu sei que eles são movidos a calor, então vou resfriar o lugar aqui e eles não vão ter mais o que fazer. Sim. E, cara, ele tem que ganhar um tempo absurdo e é uma dessas partes que eu gostei, achei interessante, a É uma armadura, baita sequência. que é o Justice Buster, que é falado aqui na HQ, que eu acho que aparece mais pra frente em outras HQs do Snyder, principalmente contra... eu não lembro se foi contra a Liga, mas eu imagino que não, mas ele já apareceu outras vezes. E aí eu queria saber de você, se você gostou, que rank que você dá pra essa... Adorei. Cara, porque assim, essa HQ Uhum, eu li quando eu era bem mais novo, assim, adolescente, eu acho. Que eu fui numa livraria, né? Daí peguei lá, tava aberto, tava sem o plástico, fiquei lendo, assim. Só que daí eu tive que ir embora, não consegui ler tudo. uhum, E eu peguei só ela, né? Não tinha lido a corte. E eu comecei a ler assim, tipo, entendi de boa, assim, o que tava acontecendo. Só que o que eu achei mais legal foi que eu parei mais ou menos ali nessa conclusão dessa armadura, né? uhum. Que é tão maneira. Porque assim, o Batman, cara, ele é muito inteligente. Ele é como se fosse assim, um anticorpo, assim. É como Uhum. se assim, a caverna fosse o sistema imunológico do Batman. E daí os Garras, a Corte das Corujas, são um antígeno que é Uhum. colocado nele. E quando tem, tipo, a primeira HQ, Uhum. que ele quase morre pra um Garra, né? É. E o pessoal tá tudo vendo, ali tem até com a criança, né? Cara, Aquela essa cena cena é nada a muito ver. boa, velho. Cara, assim, não era pra criança estar lá, né? Uhum. Isso que eu digo nada a ver, mas a cena tem todo sentido, mó legal, o Uhum. labirinto. Cara, o Batman quase As derrotado. alucinações, principalmente. Sim, e a gente vê que é uma das vezes que o Batman foi mais humilhado, né? Na Uhum. história dele. Ele tem, ó, Chega a chorar, inclusive, É, pro Alfred o depois. Batman tem muitos anos, gente. Inclusive, eu acho interessante porque assim, ele quase morre, beleza. Daí ele consegue salvar, né? Tem a ajuda da menina lá que aparece mais aqui e tal. Mas o que acontece? Na teoria, era pra quanto mais Garra, pior ficar a situação dele, Uhum. né? Só que como ele teve esse gostinho, parece que ele em pouco tempo já começou a ter uma resposta secundária. Uhum. Que seria você introduz o antígeno no sistema imunológico dele, ele tem a resposta primária, que ele tá se acostumando ali com as propriedades e o que faz mal pro sistema dele, e daí na resposta secundária, ele já tá injetado, já ele tá vacinado já com essa coisa, ele já sabe o que vai acontecer. Então ele começa a ter várias estratégias, tipo até o Alfred, assim, ele fica meio que assim, caraca, como ele conseguiu pensar tão rápido, né? Uhum. Porque ele consegue proteger o Alfred, né, que tá numa posição mais vulnerável e tal, e ele começa a pensar em estratégia atrás de estratégia, tipo, dá merda dele, não, agora vai fazer isso, daí dá certo. Daí isso não vai dar certo tanto tempo, daí ele consegue pensar em outra coisa, cara, genial. Cara, e a armadura? Tipo, se for pra Maneiro. ranquear, você gostou dela ou, tipo, existem Gostei. melhores? Eu gostei porque a armadura ali ficou bem evidente que era o Batman sendo o Batman, não era Uhum. tipo a armadura sendo maior que ele, entendeu? Uhum. Não era um negócio automático, ou então uma inteligência artificial, por exemplo. Era ele. Então, tipo, ele precisava daquilo pra realmente conseguir combater eles, né? Senão ia ficar muito injusto, pô. Ele precisava fazer de uma maneira que ficasse meio que semelhante, né? Com os Garras. Porque eram vários, né? Ele queria deixar tudo equivalente, né? Isso, exatamente. E aí tem a versão do Greg Capullo, que eu adorei a versão que ele fez da armadura. Sim. E teve a do Rafael Albuquerque. Eu achei muito o do Rafa parecido com aquela primeira marca do Homem de Ferro, Uhum. que ele sai da caverna. Ele lembrou bastante isso aí, porque os aspectos de tecnológico ficou mais com o Capullo. Mas ainda assim, foi um traje bem É bacana. duas versões boas. Exatamente. E a gente vê que eles têm não só o Bruce Wayne como alvo. Eles têm uma lista de figuras políticas que Sim. fariam parte daquele plano do Wayne, E né? ele tem pra que pedir mudar ajuda pra Gotham. Batfamília, né? Porque Sim. ele sozinho não vai conseguir. Isso é bacana Eu também. gosto disso. Isso é muito massa. E é um período que a Batfamília tá bem formada, né? A gente Tá. já tem muito Tem jogador de linha já. Exatamente, o Dick, principalmente, que é servindo praticamente como o suporte mais forte nessas histórias, justamente porque ele Sim. também tá envolvido com a corte, porque era pra ele ser um É. garra.
E, Sim. nossa, foi muito bacana esse plot que a gente viu no Cara, primeiro eu acho volume. muito foda, porque assim, o Scott Snyder pode falar o que quiser dele, cara. Mas ele, quando ele acerta, ele Ele sabe acerta acertar. também, ele acerta Porque bem. ele foi muito corajoso. Tem a história do Batman, a origem há muito tempo. E ele Uhum. foi lá e falou assim: eu vou tentar inovar respeitando as raízes. Então tem muita coisa que o que já foi dito anteriormente meio que se casa, porque ele pensou nisso, entendeu? Uhum. Não é o acaso. Uhum. Então esse negócio do Dick quase ter sido um garra, esse negócio do beco, do crime, tudo ter Uhum. com a família dele, ele começar a questionar, isso inclusive tem no The Batman, né? Tem. Questionar essa parada da família dele, se o pai dele era bom mesmo. Batman Terra 1 tem muito disso É. também. Você mentiu pra mim. A minha vida toda. Eu falei com o Carmine Falcone. Ele me contou o que ele fez. Pelo meu pai. E principalmente o Lincoln, que é o que ele fez com o Lincoln Lincoln nessa March. HQ aqui. Tem muita coisa que já foi colocada desde antigamente na Era de Ouro do Batman. Sim. Então, a gente vai chegar nessa parte, mas praticamente ele já tinha uma lista com as figuras políticas ali, envolvendo Jim Gordon, envolvendo o Lincoln também. E aí, ele aciona a Bat-Família, eles vão lá proteger o pessoal, e acaba que ele vai, se eu não me engano, ele vai atrás do Jeremiah Arkham pra proteger ele, consegue, e aí ele vai direto no Lincoln. Só que ele acaba chegando tarde demais, ele acaba sofrendo o ataque de um garra e acaba morrendo lá Sim. nos braços dele, só que passa uma lista, né? De alguém Passa. que possíveis Alvos. pessoas envolvendo a corte. E o que ele fala ali é até bonito, né? Nos últimos momentos de vida dele, assim. E o Batman, como pode, né? Tipo, ele de máscara ainda, ele é muito expressivo quando ele se sente que ele fracassou, que ele não chegou a tempo. Uhum. Mesmo a culpa não sendo dele, né? Cara, e o pior que... Eu não sei como é que foi a sua sensação quando eu tava pegando a parte do Lincoln. Mas desde o começo eu tava, mano, esse cara tem que ter algum tipo de papel. Tem que ter alguma coisa que... Porque eu vi a morte Porque dele tava aqui... jogado, né? Eu vi a morte dele e fiquei... Não, mas ele morreu, cara. Tipo, ele foi um personagem de suporte esse tempo todo. O que tá Aham. acontecendo? E aí eu vi ele morrendo e eu fiquei, cara... Não sei, tá faltando algum Nossa, sal. aquela cena ali, o Bruce consegue sobreviver de um jeito muito foda. Aí, enfim, termina essa parte e acaba neutralizando isso tudo e o Batman fica lá meio que refletindo sobre tudo que tá acontecendo. E aí é um momento como se fosse do nada. Ele teve não um devaneio, epifania. Ele teve uma epifania de tipo, já sei o que tá acontecendo. E ele vai diretamente pro orfanato. Qual era o nome do orfanato? Você consegue lembrar? Não. A gente tenta Olha pegar aí. aqui. Tá bom. Vai falando. aí. É Willow alguma coisa, talvez. ser. Aí ele vai diretamente no orfanato e ele pega o grande plot, Max. Qual é o plot da HQ inteira, praticamente? O plot, inclusive, eu acho que nem vale questionamento, tipo assim, você acha que é ou não é? Uhum, O grande plot é que o Batman teria um irmão biológico uhum. que, entre aspas, teria morrido num acidente e que foi abafado no orfanato, entendeu? E essa discussão dele, o fato, né, desse garra aqui ser literalmente, tipo, o Batman, só que do mal, né? Agora Tem até os vem, chifrinhos, mas... agora vem o plot. Não é só o irmão dele. Quem é o irmão dele? Apenas Lincoln March. Lincoln March. E a gente fica, peraí, mas ele morreu. Na verdade, ele morreu sim, realmente. Só que ele tinha injetado um soro pra ele já virar reanimado, como se fosse um garra, né? E ele fala a verdade toda, que ele seria o irmão mais novo do Bruce, que ele teve o acidente ali, que no caso ele acabou nascendo prematuramente por conta desse acidente, Uhum. e que isso acabou gerando algumas consequências, né? Dele estar no orfanato, abafar ali, só que a família Todo Wayne... mundo que vai pro orfanato fica zoado, né? fica zoado, Charada, cara. comendo comida com os ratos, leptospirose. Verdade. E aí ele estava sendo sustentado pela família Wayne, só que aí a família Wayne, no caso Thomas e Martha, morrem e perdem o auxílio, acaba Como falindo ninguém o lugar. sabia, né? O segredo. Ele acaba sendo acolhido pela corte por conta disso. É, E o fato da corte ter escolhido ele potencial. é por conta dele ser um Wayne, principalmente, né? Olha Não- que peso escolher um Wayne pra estar na corte. Cara, isso é muito corajoso. Conseguiu achar o nome Aham. É qual? Tava esperando você acabar de falar. É o Lar para Crianças Willowwood. Willow. Sabia que tinha Willow. É. Então, cara, a gente pega um plot que... Eu vou falar pra você. Eu não achei absurdo. Não é uma ideia absurda colocar o irmão do Batman.
Por mim, Uhum. ok. Só que, conforme as ações vão acontecendo durante o HQ, eu achei que tava faltando alguma coisa. Eu achei que faltava porque chega a ser um pouco maçante ter um monólogo ali. Cara, tem algum tipo de... Não sei dizer, sabe? Quando você lê alguma coisa, você fala, tá faltando alguma coisa? É isso. Essa é a sensação que pelo menos eu tive lendo a HQ. Mas a HQ é muito boa pra você ler, principalmente o ritmo que ela já pega a continuidade de A Corte das Corujas. Mas conforme as coisas vão passando, eu senti muito de uma estagnadinha, principalmente nessa parte de explicação. Mas a explicação é coerente, realmente. Eu ele... gostei, eu É. não me incomodei, não. Tem várias partes aqui que eles falam irmão, né? O Batman Uhum. negando e ele falando irmão, né? É, o Afirmando. Batman é mentiroso! Aqui tem uma cena que eu gosto, ó, que mostra bem o uniforme do irmão dele, que é uma coruja, né? Uhum. E tipo assim, é quase a roupa do Batman, só que de coruja, com umas tecnologias a mais. É, foi bem legal mesmo. E eles têm esse embate todo. Acaba que fica em aberto se o Lincoln fica É ou não vivo é. ou não É. depois do combate, Acho que porque ele morreu. um prédio inteiro é demolido, né? Se o Síndrome morreu, ele morreu também. Mas o Síndrome... se fizerem o Incríveis 3 e falar que o Síndrome sobreviveu, velho... Não, é sacanagem. Ué, é sacanagem, velho. Mas vai ter Incríveis 3. Não, eu sei. Só que mas eu se... não sei quem vai ser o vilão, né? Se falar que é o Síndrome, eu vou falar, não. Não sei. O Isso é vilão mentira. do 2 eu achei meio fraco. Pra falar a verdade. Do 2? É. O do 2 é aquela mulher, né? É. Achei meio fraco, mas não me Eu gosto do incomodou, não. Síndrome. É porque eu tenho uma É que o Síndrome é familiaridade. muito bom. Ele é o Síndrome. O Síndrome é muito bom. É comédia. Bochecha. Exatamente. E, cara, a gente vê que esse embate que aconteceu gera muitas lacunas abertas. O Lincoln morreu? Não morreu? É realmente o irmão dele ou não é? Porque uma coisa é falada, eu sou seu irmão. Ok, mas cadê a comprovação? Até o Batman fala isso, ó. Por mais que ele diga seu meu irmão, e realmente os fatos se batem ali, realmente, minha mãe estava grávida, mas ela perdeu o filho. Aí eu vi o obituário, falou que realmente a criança sobreviveu, mas morreu 12 horas depois. Pra mim é que nem o final de Cães de Aluguel. O Uhum. Pink sobreviveu e fugiu com os diamantes. Pra mim é assim. Sim. E aí a gente fica nessa teoria. Pô, realmente pode ser que ele seja o irmão do Bruce, tudo bem com isso. Mas pode ser que realmente a corte fez a mente dele achar que ele era o irmão do Bruce, pegou uma criança, né, uma das crianças do orfanato, e colocou essa história aí, fez essa laravagem Essa é cerebral. uma boa também, né? É até uma teoria que Dependendo ele da fez idade também, ele não vai saber nada da É. vida dele, né? Ele vai- pode ser filho de qualquer um. Exatamente. Então, é uma probabilidade. Só não uma tem o probabilidade. fato por conta de não Ah, ter é. o exame de sangue, entendeu? E ele Sim. tá desaparecido. Eu acho que pelo crível é verdade. Mas a gente sabe que ele não tá morto, até porque ele apareceu depois em Batman Eternal. Mas depois disso, sumiu. Sim, mas nessa ele história entra- assim, fechada, pra mim morre. Tudo bem. E aí, ele entra naquela gama de personagens descartados. É. E, tipo, entrou, fez... oi, gente. Tchau. E não é muito acabou. conhecido, né? Você perguntar Sim. alguém que não lê HQ que O gosta pessoal do lembra Batman, mais da nem corte do combate. que dele, entendeu? E a corte ela é transmídia, né? Uhum. Ela saiu do HQ e virou tudo. Sim, exatamente. E a gente vê que tem outras coisas em aberto também que a HQ coloca, principalmente a participação da... Eu esqueci o nome dela aqui agora, da menina que ajuda o Batman É um na nome corte. difícil, mas eu ia te Caraca. perguntar. Eu faço pra O você dela eu de acho novo. já mais difícil de achar. Só que ela vira a Bluebird. Eu só esqueci o nome, a identidade dela. Inclusive, eu achei que agregou bastante a situação dela. A história com o irmão? Porque É eu legal. emprestei a Corte das Corujas pra um amigo meu, Uhum. abraço pro Lucas, e ele não entendeu, tipo, da onde que a menina veio, o nome Uhum. dela. E realmente, é meio jogado na primeira, né? Ah. Mas agora, se você ler o segundo, daí conta, Vem uma né? continuação Vem. ali e explica mais ou menos como que Explica, esse... já tem o irmão dela, né? Que eles moram sozinhos e tal. Aí fala do lance do bullying Em também. Gotham, e daí que o Batman preconceito. ajudou Nossa, eles e tal. realmente. É muito massa. E a gente também tem a história também do Senhor Frio, né? Uhum. Dentro dessa aí. Deixa eu só Pois é. esperar você pegar o nome dela aí. Mas... O Senhor Frio sempre bem-vindo, né? Naquela mesma ladainha de sempre. Pior que não é a mesma ladainha. Ah, é sim. Não é, pô. Final ali com a mãe dele, é a mesma vibe. Não, só que ele é muito psicopata aí, velho. Ah, eu mesma senti ele vibe. muito psicopata. É. Sei lá. É porque a gente tá acostumado mais com um frio... Com a história trágica dele, né?
Por mais que teve uma versão que a gente já fez episódio, inclusive, do Um Dia Ruim, Senhor Frio, a gente já sabe que o Senhor Frio tem aquela coisa da pegada da mulher, que ele quer curar a esposa dele, e ele tá fazendo isso Nossa, não tudo aguento por mais, conta gente. Inventa dela. uma coisa nova. Mas né? é porque, tipo, na minha visão, transformaram ele num psicopata nessa história aí. Só que o Batman, ele já tem uma gama de vilões tão psicopatas quanto, ou até pior do que ele, que, tipo, não tem necessidade de colocar só mais um psicopata. Tenta colocar uma história diferente mesmo. Tipo, pode estar respeitando o lance trágico dele, só que tenta fazer um de uma versão diferente. Por mim, eu não vejo problema. Só que, pô, mais um psicopata. É, tipo, existem vilões que são diferentes. Por exemplo, Selina Kyle era venenosa. Aí vem os psicopatas, os cracudo mesmo, que é no caso o Coringa. Entra também o Charada, que é meio cracudo da cabeça. O Espantalho, principalmente. Beijo, Espantalho, se você estiver vendo esse Charada é episódio ótimo. aqui, te amo, viu? O nome dela é Harper Row. Harper. Senhorita Row. Eu tava com segundo dúvida Alfred. se era Hailey, só que, pô, Hailey eu acho que não é, mas É, era não. com H, alguma coisa assim. E, enfim, encerra esse arco aqui com chave de ouro. Eu diria que Prata. com chave. Com chave Com de chave. prata. Com uma chave. Aham. Agora, não é uma HQ ruim, tá? Não, é bom. Não é uma HQ ruim. É uma fase muito legal, a corte, porque Sim. envolve principalmente naquele feeling de organização secreta. Eu dei a referência lá no primeiro episódio de Illuminati, porque dá muito a entender de organização secreta de... Mas cara, secreta de verdade secreta mesmo. de verdade, sabe? Nem o Batman sabia. Pois é. Ele não acredita. Só que aí é que tá. O Batman nessa HQ, nessa fase, inclusive, dos 952, ele tá praticamente há 7 anos na atividade. 7 anos conforme a experiência que ele já tem, Poxa, mas a Bat-Família tá é relativamente... enxuta. Pô, 7 anos ele já tá com a Bat-Família formada, já é É bem cedo. É. Então, mas ainda assim, é um Batman novo, sabe? Um Batman novato ainda. Por mais que ele já tenha algum tipo de experiência, só que no começo, a gente vê ele como se achando o dono de Gotham. Nada Meio soberbo passa, um pouco, vou falar. E aí ele vê que não é nada muito bem disso, que ele tá em um jogo que ele nem tinha noção que estava se envolvendo. E aí, realmente, ele abre os olhos no final e fala, Gotham não é minha, não é das corujas, é de todos. Sim. E eu vou estar aqui na próxima vez que eles estiverem. Cara, esse Bom, lance né? dele se aprendendo aí e Não, reconhecendo, ele cara, é aprende muito louco, velho. rápido. E as É porque palavras não de tem efeito tempo dele são também. ótimas Ele também, não tem velho. tempo, é um desastre após o outro. Um serial killer saindo da cadeia, outro entrando. Cara, o Batman nunca descansou. Ele tem muito dia de folga, a gente pode ver isso. Ah, tem. Ele não tá fazendo nada. Trabalhão, folga 3, tá bem. Tá mais à toa, assim. Mas eu gostei bastante. Já pegando aqui já o nosso resumo. Como eu falei, é uma HQ que, sim, pra você que tá começando, talvez eu não incluiria essa como a das primeiras. Não, tipo, inclui sim. tipo, 5 primeiras? Não, tipo assim, ó, vamos falar a verdade, que no link tem a Noite das Cruzes e a Sim. Corte das Cruzes. Então, assim, se você achou interessante essa trama das cruzes, se você tá ouvindo há anos já e Uhum. nunca foi atrás, compra os dois, porque, tipo assim, você vai ler a Corte e depois a Noite. E Uhum. você vai entender tudo, tá ligado? Não tem muito material da Corte. Então, se você já leu os dois, você vai estar bem habituado. Pra você, é isso que eu ia falar. Pra você que quer entender a corte em si, compre sem pensar 2 vezes. Lê os dois e Mas acabou. você que quer entender o conceito do Batman, como que ele começa e tudo mais, eu não recomendo de começo. Mas no nosso top 10 tá assim, Não, já obviamente. conhece o Batman, já viu a animação, já já viu viu a o animação, filme, sabe quem ele é? Lê. Lê sem nenhum Lê as problema. duas. Mas, inclusive, a gente... Não sei se compensa a gente fazer mais uma atualizada nas indicações de guia de leitura. Inclusive, se você quer acompanhar o Batman, ter uma noção de Bota o post como que é, depois no Stories. a gente vai colocar na descrição aí o nosso link do post que a gente fez, que é o guia de leitura. Inclusive, se você sente falta, você que é antigo aqui no Mega Saga, sente falta do guia de leitura, comenta aqui no YouTube ou então diz aí no Spotify se a gente deve voltar e qual HQ. Eu já dei uma gaguejada aqui, que é o básico. Você pode que eu até faço. botar um pouco do guia na edição, pô. Bota a foto do post assim. Sim, eu vou colocar uma... tá aparecendo aí já. Pronto. E aí, você que quer realmente começar, a gente colocou esse guia aí. A gente sempre vai indicar tudo aquilo que a gente já acompanhou, que a gente já leu, porque é mais fácil de realmente estar Introduzir alguém, botar alguém pra ler frequentemente. HQ e Exatamente. tal. E se você quer dar uma olhada melhor, dá um pulo lá na banca do Chico, vê se tem esse volume, conversa com o Pedro, que é o dono de lá, e ele vai dar uma corrida ali pra
poder proporcionar esse volume pra você compra também os Novos 52, né? Que tá Sim. sendo reimpresso como É, Grandes foi Heróis. Grandes Heróis, exatamente. Grandes Heróis é ótimo, cara. Não é uma capa dura, que nem tá sendo aqui, mas é uma ótima... É como se fosse The Walking Dead. Cara, é basicamente o assim, jeito do The a Walking DC Dead tá republicando coisas que são boas, entendeu? Então, tipo, você vai ler coisa É boa. algo perto de ser o Marvel Essenciais, Sim. entendeu? Aí se você comprar Grandes Heróis DC, você vai comprar e vai ler um bagulho bom, entendeu? Exatamente. E é um negócio que é feito pra você não necessariamente ter uma bagagem grande, né? Uhum, Então você vai entender. exatamente. Enfim, Max. Notas. Só que essa nota aqui vai ser especial, porque é uma nota avaliando a saga inteira, praticamente. Né? Ah, tá. Então, beleza. Já mudei minha nota. Cara, a saga inteira é boa. Eu acho que, assim, Corte é uma inovação pra quem já viu muita galeria repetida, né? Uhum. E eu acredito também, não sei se vai ser nos próximos 5 anos, mas que o Batman consiga ter mais coisas interessantes, assim. Tipo, eu acho que a gangue Royal Flush é muito legal. Uhum. Ainda mais que seja mais explorado no Batman do futuro e menos no Batman, beleza, tal, tem tecnologia. Mas eu acho que tem potencial, gosto bastante. Mas a corte é um marco, porque diferente da galeria, que são pessoas setorizadas, né? Coringa, Charada, o Espantalho, cada um meio que é um chefe, né? E tem os seus capangas, a sua organização. O Pinguim tem o Iceberg Lounge e tal. A corte é um conjunto e ao mesmo tempo que ela é física, ela é invisível. Então ela é maleável e a gente nem sabe quantos membros tem, se eles estão em Metrópolis, se eles não estão, se estão em Jump City, enfim, Star City também. A gente nunca vai saber a gama real da Corte das Cruzes. Isso é muito legal também. E ao mesmo tempo enriquece o universo, não só do Batman como da DC, né? E então acho que só pelo fato da Corte das Cruzes existir e ser eficaz no que elas propõem, inclusive tem muito potencial para fazer muito mais coisa, né? Porque em 2 HQs elas fizeram certeza. bastante coisa, mas Uhum. ainda assim a gente vê, pô, tem uma gama muito maior. Imagina isso numa... Ok, que na série já tem um filme daquele Um do filme Batman só animado. dedicado também. Tem Um filme aquele do- filme animado lá e, pô, colocar isso em live action seria Seria muito bacana. incrível. Tem Muito um pano live pra action manga. praticamente na série de Gotham, só que é um outro tipo de corte, entendeu? É, Tipo, não não- tem o mesmo clima que a gente vê É. apresentado na HQ. Num Batman de 7 anos, né? O que Poderia ser. o que a gente vê na série de Gotham é o Bruce antes de virar o Batman, já tinha a corte lá, já falam da corte. Mas o que eu acho bacana seria o clima pesado, creepy, que quem que tem esse universo? O Matt Reeves. De ser, pô, o charada Macabro. creepy que ele tem ali, pô, com aquelas teorias e tudo mais. Cara, Isso você seria mete uma massa. corte lá, sei lá, o charada é um Eu tenho enviado da esperança. corte, No alguma coisa segundo ou do no tipo. terceiro, tomara que seja. Cara, eu espero muito É. isso. Inclusive, já é praticamente um desejo nosso, que a gente já falou, acho que Sim, no já, episódio várias passado, vezes. que, pô, coloca a corte aí, é praticamente um selo de Não sucesso. tem como errar. Pô, o Matt Reeves Só se não você fizer erraria. força pra errar, mas o Matt Reeves ali, pô, ele não quer colocar isso. Então eu acho E- que a corte, por ser esse pano pra manga que um criador genial conseguiria explorar e não errar, quase garantido o acerto, eu dou 4 estrelas. Gosto bastante. Justo. Eu não posso mais falar 4, porque se eu falar 4 você vai mudar, né? Então, ok. Cara, com tudo isso que eu já falei a respeito da HQ, é uma HQ digna de um 3.9. Boa. É uma HQ gostosa de você ler. Ok que no começo meio que desanda um pouquinho, só que ainda assim não é uma coisa do tipo, tá, eu vou parar de ler essa HQ porque ficou chato. Não, é por causa, tipo, tá, você vai vendo que tem mais informação e você tem que parar um tempo pra ir seguindo o raciocínio da teoria que é montada, que é a história que o Scott apresenta, tá? Enfim, por mais que seja Scott Snyder fazendo um roteiro, eu tenho que dizer que é uma ótima HQ. Ele acertou. Corte dos tadinho. Corujas continua sendo queridinha, mas o enredo em si, o panorama, a ideia, a proposta é algo muito, muito bom. E, enfim, 3.9 mesmo. Top. Então tá contemplado? Contemplado. Fica aí de novo nosso apelo pra você comprar, leia, Uhum. que é muito importante também. Exatamente. Enfim, pessoal, eu tô contemplado, o Max tá contemplado, então tá na hora da gente agradecer aqui a todo mundo que tá fazendo presença aqui. É claro, não deixem de seguir a gente no Instagram. Você que tá acompanhando pelo YouTube, coloque ali o dedinho no seguir, coloca também a notificação O ativada. A gente like. merece um like. Merece um comentáriozinho. Se você já leu, se não leu, se pretende ler, comenta aí. Se você tiver alguma dúvida que a gente acabou não falando aqui, ou alguma coisa que falou e você ficou, mas eu não entendi certa parte, coloca nos comentários do YouTube ou então manda uma DM pra gente. Uhum. Aqui tá o nosso QR Code. Eu sempre esqueço de colocar o QR Code nos outros episódios, mas aí tá o QR Code do Mega Saga. Só mandar uma mensagem pra gente que a gente faz uma curadoria pra você. Tranquilo?
Enfim, no Spotify, não se esqueça de avaliar, porque é muito importante a sua avaliação. Ouve só um episódio, se você gosta mais do visual, pelo menos se esforça ali para ouvir, ou então assistir agora no Spotify, que agora tem um vídeo, e avalia no final, que vai fazer muita diferença pra gente. Tranquilo? Agora, não sei que parte que vocês estão, mas os episódios vão sair nas quartas-feiras às 6 horas da noite, tá? Então já reavalia aí a sua agenda aí, toda quarta às 18 horas a gente vai estar colocando episódios novos, ok? E que a verdade seja dita, não há nada melhor do que ser geek.